Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist de partidas famosas aí do xadrez e pessoas famosas também que jogavam xadrez. E na partida de hoje a gente vai ver aqui Miguel Najdorf, o grande mestre argentino, jogador aí um dos melhores da história, contra o cubano Ernesto Che Guevara. Pois é, o Che Guevara também jogava xadrez. Inclusive encontrei até algumas fotos interessantes do Che Guevara jogando xadrez. Aqui ele está jogando contra o Rogério Ortega, que era um mestre nacional cubano muito forte, jogando uma simultânea. Inclusive Che Guevara chegou a vencer essa partida nessa simultânea. Aqui mais algumas fotos, olha só. Temos fotos de Fidel Castro também, aqui com o Petrosian, se eu não me engano, Fidel Castro e Petrosian nessa foto. Então é muito... Eles eram amigos, né? Fidel Castro e Che Guevara. Então a gente tem fotos aí. Eles eram jogadores de xadrez. E a partida que a gente vai ver hoje, nessa partida o Miguel Najdorf estava fazendo uma simultânea em Cuba. E ele está jogando então contra Che Guevara. É uma das pessoas que está jogando aí contra o Miguel Najdorf. Quando uma pessoa joga uma simultânea, ela joga contra várias pessoas ao mesmo tempo. 20, 30, dependendo um pouco menos, dependendo um pouco mais. Vamos dar uma olhada nessa partida então. O argentino Miguel Najdorf abre a partida com o peão do rei E4. E o Che Guevara responde aqui com E5. Cavalo em F3, cavalo C6 pelo Che Guevara. E aqui bispo B5. O Najdorf vai para Ruy Lopes. Abertura Ruy Lopes. E o Che Guevara responde bem aqui A6. Bispo em A4, cavalo F6. Roque. E aqui, ao invés de capturar o peão, que não... Enfim, é um lance jogável, mas... Bispo E7 demonstra bom domínio dos princípios de abertura do xadrez, não repetindo a mesma peça na abertura, priorizando o desenvolvimento. Muito interessante. Os lances até aqui são lances teóricos. Torre E1 foi jogado pelo Najdorf, B5, completamente correto de acordo com a teoria do xadrez. Os lances aí do Che Guevara, bispo B3, D6, C3... Então esse lance dá a casa de C2 para o bispo, também prepara para jogar D4 no futuro. Roque aqui pelas negras e aqui H3 pelo Najdorf, impedindo o lance bispo G4. A partida seguiu... Muitas vezes hoje em dia se joga com cavalo A5 e depois jogar C5. Aqui o Che Guevara preferiu jogar o lance H6. A partida segue com D4 e aqui torre em E8. Cavalo de BD2, bispo em F8. Eu fiquei... surpreso com essa manobra também do Che Guevara. Ele realmente demonstra ter conhecimento, bastante conhecimento de xadrez. Ele tem feito aí as ideias principais da Ruy Lopes, essa ideia de jogar com bispo F8, a torre em E8, é uma ideia muito comum na abertura Ruy Lopes. Realmente o Che Guevara mostrando aqui que está afiado em abertura contra o Najdorf. A partida seguiu com D5 atacando o cavalo vem para E7 e o Najdorf segue aqui com C4. Aqui o Che Guevara captura em C4, B por C4. A partida segue com cavalo por C4 e agora C6, propondo trocas. D por C6, cavalo por C6 e aqui bispo em E3, desenvolvendo mais uma peça, liberando aí a casa de C1 para possivelmente a torre. E aqui bispo em E6 foi jogado pela Che Guevara e nessa posição... ambos os jogadores aí concordaram num empate, né? Um empate aqui no lance 16, um empate, talvez uma simultânea em Cuba, né? Não seria muito de bom tom que Che Guevara perdesse, provavelmente não ia trazer muita animação para o seu povo. De qualquer maneira, pessoal, um excelente jogo, né, do Che Guevara, mostra que realmente... tinha um bom jogo, venceu o Rogério Ortega, isso é sabido também na simultânea do Rogério Ortega. Então era sim um jogador de xadrez, era um jogador forte. Claro, Miguel Najdorf era um dos melhores jogadores do mundo na época. Não dá para um amador, por mais que ele seja um amador muito bom, né? Aqui concordaram no empate, mas as brancas estão melhores já, né? Aqui existe uma pressão forte. Poderia seguir com o bispo em A4, deixando o cavalo, com a ideia de capturar aqui em C6, atacando as duas torres. Se as pretas se defendessem aqui com bispo D7, simplesmente cavalo B6 seria um lance muito forte. Depois de torre B8, cavalo por D7 e dama por D7, viria a torre C1, com forte pressão aqui no ponto de C6.
torre de E em C8, protegendo, praticamente forçada essa linha, e aí cavalo por E5 seria suficiente aí para ficar melhor na partida. Depois de D por E5, dama por D7, cavalo por D7 e bispo por C6, e as brancas têm um peão a mais, par de bispos, né? Uma posição muito forte, um ataque aqui sobre já o cavalo, as pretas têm que fazer alguma coisa em relação a isso, e as brancas com certeza têm melhores condições de jogar esse final. Mas aqui, né, de bom tom aí aceitar o empate com o Che Guevara em Cuba, né? Então acho que tá tudo bem, mas isso de forma alguma diminui aí o xadrez do Che Guevara, né? Agora, uma história muito interessante que eu fiquei sabendo também nos meus estudos aqui para fazer esse vídeo, é que o Korchnoi, Viktor Korchnoi, russo, né? Aquele que jogou final do Mundial contra Karpov e que levou capangas, né? Aquela turma que, enfim, usava óculos espelhados e tudo mais. Foram lá pro Korchnoi e disseram o seguinte: ele foi dar uma simultânea em Cuba e a equipe lá de Fidel Castro deu um jeito de colar no Korchnoi antes do início da simultânea e falou: olha, estamos aqui em Cuba, né? Seria de muito bom tom que o senhor Korchnoi empatasse a partida depois ali da abertura. O senhor Che Guevara vai pedir o empate, seria muito de bom tom, Korchnoi, que você aceite o empate. O Korchnoi comentou isso com algumas pessoas ao redor dele, algumas pessoas: você vai aceitar, claro, né? E ele ficou quieto, não falou nada e, enfim, voltou depois pro hotel e a equipe lá do Korchnoi: e aí, o que aconteceu? Como é que foi lá simultânea? Como é que foi o resultado? Ele falou: eu venci todas, acabei com todo mundo. Os caras: pô, inclusive você venceu inclusive do Che Guevara? Ele falou: pô, ele não sabia nada da abertura catalã, então ele não quis nem saber, né? Venceu mesmo. Não teve a mesma cortesia aí de Miguel Najdorf. Mas é isso, Che Guevara, jogador aí de xadrez, mais uma pessoa famosa que também aí jogava xadrez. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!